Programa Herança da Família. Oferecimento Requinte Modas, vestindo-se para os sonhos. Matias Autopeças e Serviços, Prefeitura de Maceió e Ministério Oasis, uma fonte de amor para a sua família. Iniciamos o nosso programa mandando aquele abraço para os funcionários das casas lotéricas do bairro do Tabuleiro e também do Benedito Bentes, e os funcionários da loja Dona Valmira, que estão sempre assistindo o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Herança da Família. No programa anterior, você acompanhou um bate-papo com o professor Carlos Conce sobre comunicação entre mãe e filhos. E a partir de agora, você vai acompanhar a segunda parte dessa entrevista. Bom, estamos de volta com ele, o professor Carlos Conce, do Instituto Carlos Conce, aqui na parte baixa de Maceió. No programa anterior, nós estávamos batendo um papo sobre a comunicação entre mãe e filhos. E nós falamos sobre como é o primeiro contato, como é a primeira comunicação com a mãe, entre a mãe e o filho. E agora nós vamos continuar esse papo, né, professor? Perfeito. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite para continuarmos esse bate-papo, dizer que o programa Herança de Família realmente continua sendo de utilidade pública, e isso é muito bom. Eu espero que você que esteja nos assistindo também capte algumas informações que possam, de uma forma ou de outra, ajudar a você. É isso que nós queremos, né, Paulo? No final das contas. Realmente há alguns filhos que crescem, digamos, na estrutura física, mas não crescem mentalmente. Isso é um perigo. E muitas vezes os culpados somos nós, os pais, porque não queremos ver o filho crescer e não queremos ir mudando o tratamento conforme essa necessidade. Quando chega a esse ponto, Paulo, é muito importante procurar ajuda. Lembra que a gente no programa passado a gente falou da ajuda? Eu quero reforçar a ajuda, de repente você não assistiu o programa passado. Nós falávamos que é importante, quando há dificuldades nessa educação com os filhos, você procurar ajuda. Ajuda com pessoas da família que podem de alguma forma realmente contribuir, ajuda na área de saúde, seja o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, porque um acompanhamento muitas vezes vai reorientar, digamos assim, o comportamento do filho. E na área espiritual, né, o pastor, o padre, enfim, pessoas que já trabalham com aconselhamento, e você tem que de alguma forma trabalhar para que o seu filho ele seja inserido nisso, explique que é o melhor para o seu filho, comece explicando que você o ama, tenha coragem de dizer isso, tem gente que não tem coragem de dizer isso, né, e que, pelo que tem notado, ele quer um bom filho, quer um filho, começa pelo positivo, começa a dizer coisas boas sobre eles, agora está notando que ele poderia melhorar mais ainda, porque em algumas situações ele não está com uma comunicação, um comportamento que poderia estar. E sabendo que ele é um bom filho, acredita que ele aceita uma ajuda ou da área de saúde, ou da área espiritual, ou da área familiar, às vezes um tio, um avô, uma pessoa que ele respeite, que tem muita credibilidade diante dele, ele vai ouvir mais. Porque às vezes nós pais nos abobalhamos com os nossos filhos e temos essa dificuldade. Então precisamos pedir ajuda. Pedir ajuda é um ato de, digamos assim, até heróico no mundo de hoje, porque todo mundo quer saber de tudo, acha que consultando a internet, o Google vai resolver, e a gente tem que ter humildade para pedir ajuda em cada coisa. A gente está aqui do outro lado com o Felipe. O Felipe está na câmera aqui, é o nosso cameraman, é o nosso produtor. Então, quem entende aqui dessa área é o Felipe. Pedir ajuda ao Felipe. Então, quem é que pode, tecnicamente, oferecer ajuda para você educar o seu filho? Procure, isso é fundamental, Paulo. Nós temos que ter o que nós chamamos de integridade. Não somos o dono da verdade, mas a busca da integridade é fundamental. Então, eu dizer uma coisa e fazer outra, realmente eu tento educar com as palavras e deseduco com o exemplo. O grande Antônio Vieira, nos seus sermões, ele coloca bem: pregadores, sabem por que as vossas falas não fazem efeitos? Porque nós temos que pregar para os olhos. Pois eu vou por Vieira. Nós temos não só que falar, mas temos que fazer. Assim é que educamos os nossos filhos. E é importante nós lembrarmos que muitas vezes os filhos, eles estão muito mais atentos do que o que nós pensamos. Por isso precisamos dar o exemplo na prática. É importante que você não só fale, mas que você faça. O grande Paulo Freire, educador, considerado o patrono da educação no Brasil, diz o seguinte: que a nossa fala
seja cada vez mais próxima da nossa prática, para que com o tempo aquilo que nós estamos a falar seja aquilo que nós estamos a fazer. O grande Paulo Freire, grande educador. Então, para educar os filhos, nós temos que falar e fazer. Não adianta realmente entrar naquele ditado, faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É fundamental que pensemos nisso. Nós educamos pelo exemplo, é pelo exemplo que nós educamos. Então, o nosso esforço, nossos pais, as mães, os pais, é no sentido de realmente você educar pelo exemplo. Tem que falar, fala é fundamental, não dá para ficar sem falar. No início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo, a fala é fundamental, mas ela tem que estar corroborando com o exemplo. Aí sim, você tem que falar e tem que fazer. Dessa forma você consegue educar o seu filho. De outra forma não, as palavras irão ao vento e o filho realmente vai apenas fazer aquilo que você faz. Tem que pensar nisso, né, Paulo? Ok, professor. Muito obrigado pela sua presença. Bom, nós tivemos um papo maravilhoso com o professor Carlos Conce. Eu até quero sugerir a você que pegue esse bate-papo desde o início. No programa anterior, nós começamos essa comunicação entre mãe e filhos. É importante que você vá lá em nosso canal no YouTube, Herança da Família, assista o primeiro vídeo para depois você assistir esse, tá bom? Professor, é claro que a casa do programa Herança da Família é toda sua, viu? Muito obrigado, Paulo, pela atenção, obrigado a você, telespectador. E quem quiser mais informações sobre comunicação é carlosconce.com.br. Que informações maravilhosas do professor Carlos Conce, não é isso mesmo, mamãe? Mês de maio, como você já sabe, é mês das mães. Infelizmente está acabando, né? Mas você pode ir agora mesmo no nosso canal no YouTube, Herança da Família, e aproveitar e rever essas dicas do nosso professor Carlos Conce. Não sai daí, a gente vai para o intervalo e voltamos já já. Herança da Família.